enfurecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas seu amor não falha. Você pode dizer: Deus é o mesmo para sempre? Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Você pode dizer: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez, diga: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Porque eu sei que me amas, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Glória a Deus por isso. Essa próxima música, ela fala sobre uma entrega. Se você quiser fazer isso nessa hora, tire esse momentinho para orar ao Senhor, dizer o motivo de você estar aqui, que você está disposto a deixar coisas, a entregar coisas aos pés da cruz, para que o Senhor cuide e tome conta, que você está disposto a deixar o seu orgulho, que você está disposto a deixar até alguns sonhos que são seus, mas talvez não tenham nascido do coração de Deus, que você está disposto por causa do reino, para que a glória dele seja manifesta, a se entregar por inteiro, a não se entregar por partes, não entregar uma áreazinha, mas se entregar por inteiro ao Senhor. Por amor a esse Deus que nós cantamos, é o Senhor dos exércitos, é um Deus poderoso nas batalhas, é um Deus que o amor dele para conosco não falha. Se você quiser usar esse momento para orar a esse Deus que nós declaramos, que é o mesmo, ontem, hoje, que há de ser eternamente. É o Deus que nos receberá na eterna glória.
Se você se sentir à vontade, ore ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Por que nós cantamos essa canção? Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, Senhor, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Você pode dizer ao Senhor que Ele ouça a sua voz nessa noite? E mais uma vez, declare. Deixe o Senhor ouvir a sua voz nessa noite. Diga, e eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Terminar. E eu entrego tudo a ti, tudo a
Deus, como é bom poder confiar em um Deus tão maravilhoso como o Senhor é. De podermos abertamente cantar, nós entregamos tudo ao Senhor. Nós estamos rendidos na Tua presença. Como é bom, Deus, poder chegar na Tua casa, na casa de oração, e poder declarar que o nosso Deus não falha, que o nosso Deus luta as nossas guerras, que o nosso Deus vai adiante, que o Senhor é o nosso general. Como é bom, Deus, poder declarar que nós entregamos tudo que nós temos nas mãos de um Deus tão bom, tão misericordioso, tão grandioso, tão poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Como é bom, Deus, livremente, como povo separado, exclusivo, santo do Senhor, poder proclamar essas maravilhas do Teu reino. Como é bom, Deus, poder ter noção de pertencimento a um Deus tão maravilhoso, Deus. Nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito. Mas mais ainda pela Tua graça, pela cruz, Deus, nós somos gratos porque nós não mereceríamos. Se fosse por nós mesmos, Deus, nós estaríamos mortos. Se nós estivéssemos lutando as nossas guerras, nós a perderíamos. Mas o Senhor veio. E o Senhor pagou um preço que nós não poderíamos ter pago. Esse é um dos momentos de louvor. Esse é um dos momentos de adoração. Que ela seja contínua. Que nesse culto nosso coração esteja disposto na Tua presença. Mas que ao sair daqui, Deus, essa adoração continue. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Não só em alguns momentos. O Senhor não é digno de louvor só quando nós entramos aqui neste templo. Nós somos templo. Que nós, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, nos nossos lábios, flua uma adoração genuína e espontânea ao nosso Deus, que é santo, puro, verdadeiro e fiel. Nós te amamos, Deus. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a obra maravilhosa que o Santo Espírito faz em nós, mesmo sendo quem nós somos. Obrigada, Deus. Recebe a nossa adoração agora, nos momentos que virão. Faça com que esse culto seja uma adoração ao Senhor. E que nós saiamos daqui diferentes, porque a glória do Senhor se manifestou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Nós vamos agradecer a Deus pela semana que passou, terminou ontem, e vamos consagrar ao Senhor a nova semana que começa hoje, na nossa caminhada de 40 dias. Lembrando que a primeira semana nós investimos tempo para definir avivamento, né? Cada devocional deu para nós uma ideia do que é o genuíno avivamento espiritual. Fizemos uma separação entre animamento e avivamento. E vimos que avivamento, em resumo, é a vida de Jesus em nós. E hoje nós começamos uma segunda semana em que nós vamos pensar a respeito de um segundo passo, que é o avivamento em tempos de crise. A oportunidade que Deus nos dá para termos maior intimidade com Ele, não é? Crescermos na comunhão. Gostaria que ficassem em pé os líderes de grupos pequenos que estão aqui no templo, por favor, fiquem em pé. E os presbíteros e pastores. Ok, eu queria que vocês, vamos ver se vocês são bem inteligentes aí para calcular. Eu queria que o casal pode ficar junto, mas que nós distribuíssemos os líderes de grupo pequeno e os presbíteros pelo templo, mais ou menos assim, ficando proporcional, para a gente fazer grupo de oração. Eu queria que cada líder de grupo pequeno conduzisse um pequeno grupo de oração agora. Então, por favor, podem andar no templo, vamos ter um tempo de oração, um momento de oração, consagrando essa segunda semana ao Senhor. Então, por exemplo, aqui na frente tem muito líder, então vá um pouco lá para trás, presbítero também lá para trás, porque aqui na frente tem muito, lá para trás tem pouco. Vamos... Isso, fica aqui então um de vocês, Jean, e o Josimar vai para outro lugar lá. Isso. Então fiquem, agora vamos fazer grupos, não vamos fazer grupos exageradamente grandes, vamos fazer grupos junto com os líderes aí, por favor. Queria que nós orássemos pela igreja e orássemos pelo Brasil, orássemos pelas famílias. Aonde você pensar que há uma crise, vamos orar.
Amém? Eu queria que o líder apenas fosse um instrumento para conduzir o momento de concluir o tempo de oração. Orar pela vida pessoal, pela família, pela igreja, pela nação brasileira. Vamos gastar um tempo investindo em oração para que Deus possa visitar nossa casa, visitar nossa igreja e visitar a nossa nação. O texto dessa semana, que já aparece na primeira devocional, é que se houver uma crise, como aconteceu na época de Salomão, a gente pensa que a solução está nas mãos dos governantes. Mas a Bíblia diz que se o meu povo está nas mãos do povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução está nas mãos da igreja do Senhor Jesus. Por isso, clame agora pela nação brasileira, pela família e pela igreja e pela sua vida. Senhor, começa mesmo algo na vida desta nação, a começar por mim. Ó Deus, a começar com a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Pai, visite mesmo cada vida, cada família, cada homem, cada mulher. Ó Deus, que a tua igreja cumpra o papel diante deste país, desta nação, a nação brasileira, Deus. Por isso eu quero te pedir que o Senhor abençoe as crianças deste país. Pai, crianças e adolescentes que já começam a experimentar a droga, alguns abandonados, jogados pelas ruas. Oh Deus, te peço que o Senhor tenha misericórdia desta nação e abençoe as crianças e adolescentes e jovens deste país. Pai, a família deste país está diante de ti. Deus, quantos ataques contra a família, mas que o Senhor possa levantar famílias unidas, famílias fortes, famílias que, ó Deus, solidificadas em Cristo, para fazer diferença nessa nação.
Oh Deus, eu te peço também que o Senhor abençoe os empresários, abençoe a economia, abençoe os políticos. Pai, esta crise que estamos vivendo é uma manifestação já do Senhor. Gere justiça, Deus, seriedade, e que a igreja também saiba cumprir o seu papel de sal e luz nesta nação. Receba e acolha as nossas orações e nos abençoe nessa jornada, Pai, para que o derramar da tua graça, a manifestação do teu Espírito possa ser notório na nossa nação, a começar em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 queridos, podem retornar para os seus lugares. Amém. Oh Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes de passar para o nosso segundo momento, hoje nós não temos o ISEC Notícias. Alguns irmãos da parte de redação, coincidentemente, estão viajando. O Luiz Fernando e a Juliano, o Murilo, e por isso não foi possível, e a Tamires, que edita, por isso não foi possível fazer, mas eu tenho pelo menos um aviso muito importante para dar. Não se esqueçam que no próximo domingo nós teremos 2 cultos. Um culto pela manhã e um culto à noite. Santa Ceia em ambos. Tá? Estamos juntos? Estão lembrados que todo primeiro domingo do mês nós temos aí 2 cultos, 9h30 da manhã e às 19 horas. Por enquanto, nós estamos liberando para vir nos 2 cultos, para ficar bem firme. Mas o nosso desejo é que a igreja comece a encher a ponto de a gente dizer, quem vier num está proibido de vir no outro. Né? Daqui a uns dias isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então você está convidado a domingo que vem, espalhe isso, já que nós não temos o ISEC Notícias, espalhe isso, coloque nos grupos pequenos, nos ajude avisando que domingo que vem nós teremos 2 cultos. Com relação à nossa jornada, nós não estamos forçando absolutamente nada, mas só perde quem não está acompanhando. Então, ainda há tempo, nós não estamos mistificando números. Se você perder uma semana, você compensa ela lá no final, não tem problema. O livro está lá atrás, R$ 8,00 apenas. As devocionais, elas trazem textos bíblicos, motivos de oração. Então fica aí o nosso desafio para você andar conosco nesses 40 dias. O pastor Edson Queiroz tem sido motivo das nossas orações. Essa semana, a igreja dele fez uma vigília por ele. Ele teve uma crise de convulsão, foi para o hospital de novo, foi para a UTI, depois saiu da UTI, acho que ainda permanece no hospital, eu não tenho notícias de hoje. Nós até colocamos no grupo dos mobilizadores, mas ainda não tivemos uma resposta. Mas eu queria desafiar você a lembrar do pastor Edson Queiroz em oração. Certo? Todos os dias nas suas orações. Nós teremos no mês de setembro a nossa campanha nacional de missões. E Deus nos deu essa direção, que eu achei fantástica, de nós orarmos nominalmente pelos nossos missionários durante a nossa jornada de oração. Então você está recebendo, não está? O nome de missionários para você orar. Você nem sabe quem é. Missionário de Moçambique, Senegal, missionário do Uruguai, missionário entre os índios. Amém. Você não sabe, mas ore pelos missionários. Interceda. São geralmente 2, 3 missionários por dia, nós estamos orando por eles. Eu já aprendi que quando você ora, você se envolve espiritualmente e emocionalmente com os missionários. Quando você menos espera, você está aí. E milagres, quantos testemunhos a gente já ouviu? Né? Tem um bem pertinho de nós que aconteceu, que o missionário, o Lidório, não é? Que é um missionário extremamente querido no Brasil todo, quanto é lugar que você vai, falando de missões, eles lembram do Lidório, Ronaldo Lidório,
E o Ronaldo Lidório viveu várias experiências, mas uma delas foi que o pai dele estava muito ruim, ele precisou vir da África para o Brasil em uma rapidez muito grande por causa do pai, né? Aí ele veio, chegou aqui, não, o exame foi alarme falso, seu pai está bom, e ele tinha deixado algo muito importante lá por causa da saúde do pai. Então ele falou assim, gente, eu venho depois visitar meu pai então, porque o que eu deixei na África eu não posso deixar para trás. E ele então organizou para voltar. Mas Deus tirou ele daquele país, porque a casa dele foi bombardeada. Sabe por quê? A igreja estava orando por ele. Nós precisamos aprender a orar pelos nossos missionários. Amém? Deus ouve as orações. Quantos creem nisso? Amém. Nós vamos então ter a nossa campanha de missões no mês de setembro, a nossa jornada de oração, que já começou essa semana, certo? E vamos orar pela igreja, pela família e pela nação brasileira. Amém? E pelo Edson Queiroz também. Tá bom? Na primeira música desse segundo momento, nós iremos recolher os nossos dízimos e ofertas e consagrar isso ao Senhor, não é? E deixar que o Senhor realmente possa tocar no seu coração e você contribuir com alegria e liberdade. Amém? Eu quero convidar o Betinho para vir aqui fazer uma oração consagrando os nossos dízimos e ofertas. Depois disso, você que puder, fique em pé e no primeiro cântico traga a sua contribuição. Graça e paz, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença, Pai, primeiramente para te agradecer pela Tua grandeza que Tu és nas nossas vidas, Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por cada oferta que foi colocada no Teu altar, Pai, cada dízimo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, conforme a Tua palavra, derramar bênçãos, Pai, sobre esses irmãos, Pai, que têm um compromisso com o Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor, Pai, faz muito mais do que precisamos, necessitamos, Pai. E, Pai, que nós somos, às vezes, até infiéis, Pai, com o que damos ao Senhor. Mas sabemos, Pai, que o pouco que o Senhor nos faz nos retornar, Pai, é grande para a Tua igreja, Senhor. Nos abençoa assim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que quiserem se sentirem à vontade para isso, se coloque de pé. Vamos cantar sobre a bondade do Senhor. O seu Deus é bom? Amém? É o tempo todo? Amém? Tuas mãos, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é o quê? Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua
pode dizer? Deus é bom o tempo todo? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. O Senhor é bom e soberano sobre nós. Essa soberania, às vezes, não é tão compreensível, e nem deve ser. Mas saber que um Deus tão grande se importa com cada um de nós é crer nessa bondade. Esse amor tão grande que nos eleva, que nos faz melhores, que nos faz próximos de um Deus que tem cuidado de nós. Que essa música que fala sobre a soberania possa te tocar também, no sentido de que um Deus é tão soberano, tão grande, o nosso Deus, mas mesmo assim Ele nessa noite se importa em falar conosco. Mesmo sendo o merecedor de toda honra, de toda glória, Ele está aqui, Ele se faz presente. E além de receber a nossa adoração, Ele também fala conosco, cuida de nós. Isso é uma honra muito grande. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
Glória a Deus. E esse é o Deus que trará sobre nós um avivamento santo, que veio do coração dele para nós. Talvez diferente do que às vezes a gente pensa que será, mas um avivamento que vai movimentar não só a nossa igreja, mas que vai movimentar a nossa cidade, que vai movimentar o nosso país. Que você possa clamar para que esse Deus venha nos avivar, trazer sobre nós, com o poder dele, santidade, fé, amor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do povo. Glória ao Senhor. Renovar. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta a nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição.
Traga sobre nós um fogo do Espírito Santo. Não é um fogo estranho, Deus. Não é um fogo que trará movimentos estranhos, mas fará o nosso coração se aquecer pelo próximo. Se aquecer pelo Teu reino, pela Tua glória. É um fogo que nos fará amar a Tua glória. Que nos fará ter paixão pela Tua glória. Para que outros povos sejam alcançados. Porque nós, enquanto povo separado, escolhido e santo do Senhor, estamos nos posicionando, clamando por um avivamento santo, genuíno, que venha diretamente do Senhor. Deus, que a nossa petição, que a nossa oração nessa noite chegue ao Senhor. Que o Senhor nos ouça, não como um povo que quer algo para nós mesmos, mas algo que possa impactar pessoas que não te conhecem, que possa alcançar povos não alcançados, para que a Tua glória seja manifesta entre todos os povos, para que todos os povos te adorem por quem o Senhor é. E aí então o reino do Senhor será completo, e o Senhor virá e virá nos buscar, e nós cantaremos ao Senhor diretamente, olhando para a Tua glória, firmes, já revestidos de todo o poder, de toda a autoridade, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, maravilhoso, perfeito, santo, fiel. Nós, enquanto povo, te adoramos por causa de quem o Senhor é. Nós não queremos cessar a nossa adoração, Deus. Mesmo que as coisas não estejam tão bem para nós. Nós queremos declarar sempre o Teu poder, porque o Senhor é santo, mesmo quando não faz aquilo que nós imaginamos que deveria ser feito. Nós queremos te adorar em todos os nossos momentos, Deus. E ao sairmos daqui, que essa adoração continua, Deus, fluindo através de nós, para que outras pessoas olhem para nós e saibam que o Deus a quem nós servimos é diferente. Deus, que esse louvor chegue ao Senhor como um aroma suave de um povo que te adora em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos as definições de avivamento na palavra da semana passada. Avivamento é a restauração que Deus processa no seu povo para que o período de indiferença possa desaparecer. Muito complicado, né? Quando você percebe um indiferentismo no meio do povo de Deus. Isso é grave. A palavra de Deus diz lá no Apocalipse: porque não és frio nem quente, porque és morno. Para a igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, nós aprendemos também que avivamento é uma obra do Espírito Santo, no sentido de restaurar o povo a uma vida de testemunho, a uma vida dinâmica, a uma vida que contagia. Aprendemos que avivamento é uma vida de Deus em nós, é quando Deus reaviva a chama no nosso coração. Eu citei a ilustração da árvore, que uma vez cortada ali no seu tronco bem baixo, de repente você vai ali e percebe que brotos verdes começam a surgir naquele tronco. Tem muito tronco velho precisando brotar de novo, brotar com brotos verdes, vivos, para a glória do Senhor. Avivamento é um extraordinário mover do Espírito Santo, produzindo resultados na vida do povo, na vida da igreja, na vida da nação. Avivamento não começa em você. Você não tem que produzir avivamento. Quem produz o avivamento é Deus. Nós apenas fazemos o quê? Nós apenas buscamos a Deus e nos abrimos para que Deus possa agir. Amém ou não?
Você entendeu? Você não produz avivamento. Igreja não produz avivamento. O avivamento tem origem em Deus. E tem mais. A palavra de Deus diz que o Espírito sopra aonde quer. Portanto, eu não produzo o vento do Espírito. Quem produz o vento do Espírito é Deus. Assim como aquelas pessoas que velejam, né? Elas não podem produzir o vento, elas podem içar as velas. Mas o vento quem produz é Deus. O vento do Espírito está soprando, mas nós precisamos içar as nossas velas para então andar no curso do vento. Avivamento é a invasão de Deus na minha vida, é a invasão de Deus na minha família, é a invasão de Deus na minha igreja, é a invasão de Deus na história da nação. Essa foi a tônica da primeira semana. Agora nós estamos entrando hoje na segunda semana. E a pergunta está aí, nesse nosso primeiro slide. Por que precisamos de avivamento espiritual? Por quê? Às vezes você até está dizendo, não, está tão jóia, está bom desse jeito mesmo, pastor. Para que eu preciso avivamento? Nós vamos aprender que nós precisamos de avivamento basicamente por causa de uma palavrinha que nunca foi tão usada quanto nos dias de hoje. A palavra crise. Nós precisamos de avivamento porque nós estamos vivendo uma crise. E crise é oportunidade para avivamento. Aliás, tanto faz na Bíblia como na história. As grandes crises geraram a oportunidade também para as grandes visitações de Deus. Neemias, Esdras e Zorobabel. O povo estava em crise. E Deus levantou esses homens, se colocaram na brecha, e o avivamento chegou para a nação de Israel. E o avivamento chegou porque eles amaram a palavra de Deus. Diz o texto que eles passavam o dia inteirinho lendo a Bíblia, que na época era apenas o Pentateuco. Hoje em dia, quando o sermão passa de 30 minutos, as pessoas ficam inquietas. Não era sermão, não. Esdras não pregou, ele não preparou um sermão, ele apenas abriu a Tora, a lei, o Pentateuco e lia. Imagina os irmãos, se eu abrir a Bíblia e começar a ler sem fazer nenhum tipo de comentário, se isso não vai gerar algum tipo de inquietação, cansaço, dispersão. Mas quando Deus se derrama na vida do povo, a palavra passa a ter um grande valor. Me lembro que o pastor Caio Fábio, mas numa época era, sem dúvida alguma, o maior pregador dessa nação. Um dia ele foi para uma igreja pregar, e ele abriu o texto bíblico em Mateus capítulo 5, e disse, irmãos, vamos começar a leitura no versículo 1. E ele leu todo o capítulo 5, daí a pouco ele não parou, entrou pelo capítulo 6, foi pelo capítulo 7, leu, procurando entender interpretar o texto, procurando dar sentimento para o texto. E ao terminar ele disse, gostaria que a igreja ficasse em pé. Orou, impetrou a bênção e disse, vocês estão dispensados por hoje, a palavra já foi entregue. Ele leu todo o Sermão da Montanha e não disse uma palavra além do que está no Sermão da Montanha. E ele disse que ao final muitas pessoas o abraçou dizendo, mas que culto, pastor, que culto, pastor. Deus ainda fala pela sua palavra. Palavra. Além da crise da época de Neemias, eu poderia citar tantas outras crises. A crise da época de Acabe e Jezabel, que Deus levantou o profeta Elias. Houve ali um envolvimento da nação de Israel com o paganismo, com Baal. E aí Deus levanta Elias para desafiar os 450 profetas de Baal. E produz um avivamento. Joel, o rei Josias, Abacuque. Agora, se a gente deixa a Bíblia e vem para a história,
os puritanos no século XVI e XVII. Depois, a Inglaterra caiu numa decadência moral, econômica, espiritual. Quando chega na segunda metade do século XVIII, um avivamento inunda, varre a Inglaterra, ao ponto de mesmo aqueles que não frequentavam igreja, não liam a Bíblia, não oravam, tiveram que admitir que o que estava acontecendo naquela nação era o mover de Deus. Jonathan Edwards, um grande pregador desta ocasião, não era um eloquente, um pastor desses que tem uma voz maravilhosa e que grita e etc. Teve um sermão que Jonathan Edwards leu. Ele fez o sermão e leu o sermão. O tema: pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto ele lia aquele sermão, pessoas agarravam nos pilares da igreja e choravam convulsivamente, confessando os seus pecados. Porque Deus visita no momento da crise. Agora deixa eu dizer uma coisa, será que o Brasil está em crise? Será que nós estamos em crise? E é hoje a reflexão que nós queremos trazer, traz um pouco disso para a nossa meditação. Sem dúvida alguma, há uma crise instalada, mas essa crise está instalada em diversas dimensões. Em primeiro lugar, nós precisamos de avivamento, porque há uma crise na vida pessoal. A vida pessoal está em crise. Esse ponto da afirmação que nós estamos fazendo não é para gerar uma indiferença. Não. Mas é para que nós nos despertemos para dizer ao Espírito Santo: eis-me aqui. Derrame da tua unção. Eu estou à disposição. Pode fazer o que tu quiseres. Talvez um bom exemplo disso é a história do rei Davi. Interessante, porque a Bíblia no Novo Testamento chama Davi do homem segundo o coração de Deus. Mas você já leu a história de Davi? Como é que estava a vida pessoal de Davi? Como é que estava a família de Davi? A história de Davi é uma história terrível. Terrível. Me lembro aqui, Betinho fazendo um trabalho evangelístico numa casa, e um dia eu fui lá, visitar e acompanhar, Betinho? E a esposa disse assim: eu estou lendo a Bíblia, pastor, e para o grupo que estava lá reunido. E ela falou uma coisa que eu achei muito engraçado, porque na linguagem dela, de alguém que estava tendo a sua primeira aventura com a Bíblia Sagrada, ela foi muito feliz na colocação dela. Ela disse: pastor, Davi não serviria para ser amigo do meu marido, não. Foi a expressão que ela usou, lembra disso? Davi não serviria para ser amigo do meu marido. E você sabe que Davi entrou numa crise não só familiar, numa crise de governo, crise política, mas ele entrou numa crise pessoal. E a crise pessoal foi tão terrível, que Davi entrou em depressão e começou a se definhar. Não é? Começou a se definhar. Ele tinha sensação de desmaios, taquicardia, não é? Ele emagreceu, perdeu peso. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia fala. O Salmo 32 diz que: quanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos cada dia. O profeta Natã foi levantado por Deus para poder mostrar para Davi que a sua crise pessoal tinha origem no seu pecado. Para que ele pudesse sair daquela situação, ele tinha que permitir que Deus invadisse a sua vida e produzisse nela uma reforma completa, total. Foi então que Davi fez a confissão do Salmo 51. Mas ninguém melhor do que Davi nos ensina a fazer uma oração para que a gente possa sair da crise pessoal. E a oração está no Salmo 139. Depois que ele fala da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, que ele diz que Deus nos sonda, nos conhece, que ele nos formou
desde o ventre materno, que Ele já conhece a nossa história antes de nós nascermos, que não adianta querer fugir de Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Depois que Davi fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus, aí ele faz esta oração nos 2 últimos versículos do Salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Interessante, crises pessoais que Davi enfrentou. Leva ele a ver Deus de uma forma muito especial e fazer esta oração também muito especial. Vamos analisar um pouquinho esse versículo? Ainda dentro desse item, crise pessoal, o que é que nós conseguimos enxergar nesse versículo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Os instrumentos de Deus para produzir algo na minha vida e na sua vida são esses aí: sondar, conhecer e provar. Você tem coragem de fazer com sinceridade esta oração hoje? Que Davi fez, que Davi ensinou-nos a fazer? Para que Deus possa passar a sonda. Sondar é passar a sonda, não é? Para ver o que tem lá dentro. Esse sondar no original pode ter 2 formas de nós entendermos. O passar a sonda para ver o que está escondido lá dentro, ou então o do virar e expor ao sol, para que todo bicho, para que toda aquela parte de podridão exposta ao sol possa ser cauterizada, queimada, destruída. Instrumento de Deus, sondar, conhecer, provar. Agora, o campo de trabalho do Espírito Santo para produzir o avivamento na minha vida pessoal, meu coração, meus pensamentos e meus caminhos. Interessante, não é? Meu coração cede dos sentimentos. Como é que está o seu coração? Nós somos seres emocionais. Não é? A gente se emociona, a gente chora, a gente ri. A gente tem sentimento. Mas eu preciso permitir que Deus toque nos meus sentimentos. Para quê? No meu coração. Para gerar nele amor por Deus mesmo e pela palavra de Deus, amor pela alma perdida, não é? Amor por missões. É no coração, é com o coração que nós vamos amar. O coração é o instrumento do amor. E o Senhor pode sondar os nossos corações. Mas o outro são os meus pensamentos. Interessante, porque o campo dos pensamentos é um campo extremamente vasto, mas ao mesmo tempo tão perigoso. Tão perigoso. Quantos pecados nós cometemos na área da nossa mente? Quantas coisas terríveis nascem no coração e na mente de cada um de nós? E caminhos têm a ver com ação, atitude. Como é que eu vou sair por aí andando por onde, fazendo o quê? Esses são os instrumentos para que Deus possa produzir o poderoso avivamento em nós, gerando quebrantamento, arrependimento, para experimentarmos o perdão, para experimentarmos a presença do Senhor na nossa vida pessoal. Há uma crise na vida pessoal. E o avivamento de Deus tem que começar em mim. Como nós temos uma tendência de terceirizar e querer que Deus faça algo maravilhoso na vida do outro. Queira que Deus faça algo na sua própria vida. Não é? Há uma crise pessoal. Mas nós não precisamos ir longe para descobrir que também há uma crise na família. A família também está em crise. E é interessante porque o texto que o pastor Edson Queiroz nos sugeriu, de João capítulo 4, versículos 16 a 18, que é aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus diz, vai buscar o teu marido, e ela corretamente diz, eu não tenho marido.
E aí Jesus disse, olha, o que tens não é agora o teu marido. E fala sobre a vida daquela mulher em João capítulo 4, versículos 16 a 18. Mostra que não só aquela mulher samaritana estava em crise, mas ela estava com um marido que não pertencia a ela. Um marido que estava traindo a sua esposa. Há uma crise instalada na família. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista e me chamou a atenção de um professor. E esse professor estava fazendo uma pesquisa nos cartórios, fez um levantamento dos cartórios. E ele falou algumas coisas lá, respondeu algumas perguntas da repórter, que eu não vou lembrar de tudo, mas que me chamou a atenção. Eu estava dirigindo na hora. No Brasil, nós estamos fazendo a nossa jornada iniciando em agosto, né? Hoje ainda é mês de agosto. É interessante porque na pesquisa ele disse que no mês de agosto é o mês que mais acontece divórcio no Brasil. Aumenta em 19% o índice de divórcios no Brasil, no mês de agosto. Graças a Deus está acabando, né? Vamos segurar a onda. Mas, por incrível que pareça, ele disse que isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, março e agosto, 2 meses. Diferencia do Brasil porque tem março também. A repórter disse, por quê? Ele disse, olha, eu não sei, eu posso arriscar uma resposta, mas a pesquisa não fez esse tipo de pergunta, de investigação. Então, eu imagino que seja porque no início do ano, aquelas festas de final de ano, as pessoas renovam seus compromissos, perdoam, acertam os ponteiros, e aí consegue levar razoavelmente bem até o mês de julho. Mas aí a realidade volta de novo à tona no meio do ano, e aí agosto chega e os divórcios aumentam. Esse foi um item que me chamou a atenção. Mas tem um outro item que me chamou a atenção, porque ela começou a conversar sobre união estável e casamento, e sobre divórcio e dissolução. Na prática, eu não consegui ver diferença. Eles chamam o divórcio de dissolução, porque nas duas tem uma escritura. Quando você resolve registrar a união estável, lavra-se uma escritura dessa união estável. E para poder terminar, tem que haver uma dissolução. Se for amigável, basta ter um advogado. Mas o divórcio é a mesma coisa. Se for amigável, basta ter advogado, não tendo menores na jogada. E ele ainda disse, com meia hora mais ou menos, está tudo resolvido. E eu, preparando e refletindo sobre esta mensagem, e imaginando, rapaz, como que banalizou desse jeito? A família está em crise. Sexta-feira me chamaram para um debate sobre ideologia de gênero, IG. Eu não queria ir, não achei que eu estava tão preparado para discutir o assunto, mas eu já tinha dito não para a produção do programa por uns 3 ou 4 sextas-feiras aí que eu não pude. Acabei indo, e quando eu estava preparando um pouquinho para esse debate, eu tive acesso a um moço que eu não gravei o nome na internet, jovem, inteligentíssimo, coloca bem as palavras, e ele estava dizendo que nós discutimos o que não sabemos, que a gente nem sabe o que é isso. E aí ele faz ali uns 4 ou 5 minutos de defesa do seu ponto de vista. Mas terminados os 4 ou 5 minutos, eu vi que tinha outro vídeo dele, aí eu fui para o próximo. No próximo vídeo eu fui por interesse, porque ele estava com a Bíblia na mão e disse que tinha um recado para os pais. E aí ele abre a Bíblia naquele texto de Paulo, quando diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes e etc. E aplica o texto à realidade deles, dos homossexuais. Eu disse, gente, que tamanha incoerência. Ele primeiro critica a igreja por discutir um assunto do qual a igreja não se inteirou e não domina.
E aí ele pega a Bíblia e interpreta a Bíblia daquela maneira que ele estava interpretando, também cometendo um erro grave. Porque ele usou um texto, forçou um texto para dizer o que o texto não diz. Totalmente fora do contexto. Qual é a conclusão que a gente chega, meus irmãos? Existe uma guerra contra a família. A família está em crise. Já não há mais diálogo entre o casal. Há mais briga do que diálogo entre marido e mulher. Pais abandonam seus filhos. A comunicação entre pais e filhos também está acabando. Filhos estão entregues aos cuidados do mundo. Nós percebemos que coisas terríveis estão acontecendo. Por isso mesmo, diálogo, divórcios, traição estão na vida conjugal. Por isso mesmo, pais e filhos em crise, com abandono, desrespeito, falta de referência, está gerando uma geração que não consegue mais olhar para a autoridade. A nação vai pagar um alto preço pelo que ela está fazendo. Sabe por quê? Porque a criança, o adolescente e o jovem que não respeita o seu próprio pai, a sua própria mãe, também não vai respeitar nenhuma autoridade, não vai ter senso de respeito com mais ninguém. Se não obedece e não respeita nem os seus próprios pais, vai respeitar quem? Quem? A palavra de Deus nos mostra que, sem dúvida alguma, só o avivamento salva a família. Concordam, gente? Ah, pastor, eu vou fazer os cursos da UDF. Como são bons, né, pastor Zé Nilton, os cursos? Para nos dar informações. Como são bons, nós precisamos crescer na palavra. Você que nunca fez os cursos, procure se informar, faça os cursos. Não desanime com o que eu vou dizer, mas eu vou te dizer. Cursos da UDF não salvam seu casamento e sua família. Te dá subsídio, informação para você crescer. Mas o que salva o seu casamento é a família cheia do Espírito Santo. O que salva o seu casamento e a sua família é o genuíno avivamento. Mas, pastor, eu queria te procurar no gabinete porque a nossa família está numa crise terrível. Sabe o que a gente deveria dizer? Glória a Deus, porque Deus está gerando na sua família em crise a oportunidade de um genuíno avivamento. Porque crise é oportunidade para avivamento. É na crise que você vai procurar ajuda, é na crise que você fica mais humilde, é na crise que você se dobra diante do Senhor e ora, é na crise que você clama por socorro divino, é na crise que você busca entendimento na palavra de Deus, é na crise que o avivamento de Deus pode chegar e o que você não espera pode acontecer. O que fazer? Ore. Busque. E Deus vai operar na vida da sua família. Terceiro, por que nós precisamos de avivamento espiritual? Porque a igreja está em crise. A igreja está em crise. Veja esse texto que Paulo escreveu para a igreja aos Gálatas. Admira-me, preste bem atenção na leitura, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção. O texto começa dizendo: admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Apostasia. Puxa vida, você passou por uma experiência tão maravilhosa, Deus fez algo tão grandioso na sua vida. Como você pôde esquecer? Como você pôde abandonar tudo isso? É isso que Paulo está dizendo. Mas ele continua, na segunda parte do texto, mostrando que nem sequer existe outro evangelho. Está passando para outro evangelho, o qual não é outro.
Evangelho só tem um. Só tem um evangelho genuíno. É a boa notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Esse é o evangelho. Na verdade, quem sai desse evangelho para outro evangelho está sendo enganado, está sendo ludibriado, está sendo levado pela perturbação de quem sequer sabe o que é evangelho. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos até os eleitos poderiam ser enganados. Agora, meus irmãos, o que é ruim é porque o evangelho é uma preciosidade que Deus deu para a igreja. Ontem eu estava em Brasília, pregando no encontro das nossas igrejas lá para comemorar os 115 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. As igrejas se reuniram e nós estivemos lá. E o tema que eles me deram é o tema do ano: Jesus, o único caminho para a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E eu estava ali meditando com eles sobre esta palavra. E estava dizendo exatamente isso, que a igreja, ela não tem outro evangelho. Esse é o evangelho que salva, que cura, que liberta, que acalma, que confronta, que perturba. O evangelho genuíno do Senhor Jesus. Ela é portadora dessa mensagem. E o texto que nós usamos de Mateus diz que o que ligares na terra terá sido desligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que isso significa? Que não existe mais barreira entre terra e céu depois de Jesus. Sabe o que isso significa? Que depois de Jesus o véu foi rasgado. Sabe o que isso significa? Que depois de Jesus eu posso me comunicar com o céu se abriu. Deus se manifesta na terra, porque o céu se abriu. E o céu se abriu com a mensagem do Evangelho. Agora, a igreja está em crise. E não precisa ir longe para a gente descobrir isso. Primeiro, há uma crise na liderança da igreja. Pouco tempo atrás, falando sobre Tessalonicenses, eu disse que o primeiro capítulo fala para a igreja, o segundo capítulo fala para nós, da liderança. Começa com os pastores e chega aí nos líderes de grupo, nos oficiais. Líder tem responsabilidade diante de Deus. E, infelizmente, a liderança da igreja perdeu por completo a credibilidade. Está tão complicado que já tem gente dizendo assim: cuidado, hein? Esse cara é pastor. Infelizmente é assim. Há uma crise na liderança, crise ética. Crise ética. Nós hoje já não somos mais as pessoas confiáveis que deveríamos ser, porque usamos a influência de maneira errada. De maneira errada. O avivamento tem que passar pela igreja, começando pela liderança da igreja. Começando pela liderança da igreja. E o pior de tudo é que o inimigo é tão astuto que muitos líderes começaram super bem, não é? Pode olhar a história dos líderes, mas estão terminando mal. E estão terminando mal exatamente porque caíram nas armadilhas do inimigo. Por isso, Igreja do Senhor Jesus, ore pela liderança, para que a liderança não caia em nenhum tipo de armadilha. Mas não é coisa normal só nos dias de hoje, não. Nos tempos de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas, há uma crítica aos pastores, às pessoas que estavam explorando o rebanho, que estavam usando a influência de maneira inadequada. Quando chega em Pedro, que ele fala no capítulo 5 acerca dos pastores, como é que esses pastores devem lidar com o rebanho, ele diz: não pastorear por sórdida ganância. Então Pedro já prevenia também. Mas infelizmente, apesar de todas as prevenções que estão na Bíblia, a liderança está em crise. Mas não é só a liderança que está em crise, não. A pregação está em crise. A pregação está em crise. Nós temos muito mais interesse em lotar o auditório do que em falar as verdades da palavra. Tem mensagens que são antipáticas. Já tem igreja que já faz uma agenda das pregações
em grupo, em reunião, e quando se propõe determinados temas, alguém levanta e diz, pastor, esse não. Isso pode ofender fulano, pode ofender ciclano, não é? Pastor, não toca nesse assunto, não, isso é muito melindroso. O objetivo já não é mais agradar a Deus. O objetivo é satisfazer o homem. A palavra não está mais produzindo arrependimento e quebrantamento. Será que nós temos João Batista nos dias de hoje? Que é capaz de confrontar Herodes e Herodias e perder a cabeça por causa da verdade do Evangelho? Onde estão os João Batistas da atualidade? Aqueles que levam o Evangelho que perturba, que confronta, que denuncia a genuína pregação da palavra. A Bíblia não tem que falar a meu favor, não. Ela fala a meu favor, mas ela fala contra mim também, denunciando o meu comportamento. Você sabe o que a Bíblia fala a respeito do culto do povo de Israel, numa época que eles estavam negociando princípios e valores? Aí o profeta Isaías diz assim, como Deus falando para o povo, eu já não aguento mais o culto que vocês me prestam. O ajuntamento solene com a iniquidade. Não dá mais. E depois ele diz, ele chama para o arrependimento e diz, vinde arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Cultos, cheios de aparatos. Como é bom. Hoje nós tivemos uma reunião aqui, nós estávamos falando como Deus foi bom conosco, nos deu um novo som, não é? O nosso palco está mais limpo, mais clean. Nós temos bons equipamentos. Que joia para nos ajudar no processo da proclamação da palavra. Mas, meus irmãos, sem tudo isso aqui, a igreja é a igreja. Mas sem a igreja, esses instrumentos não valem absolutamente nada. Poderiam ser usados para shows mundanos e para fazer qualquer outra coisa aí fora no mundo. Eu nunca me esqueço de um pastor do Haiti, né, quando teve aquele terremoto violento, foi tsunami violento lá, e uma das nossas igrejas caiu e ele veio ao Brasil. Um deles lá, que teve relação com os missionários nossos lá, conheceu alguns missionários, alguns vieram ao Brasil, um deles líder de uma grande igreja. E ele deu um testemunho emocionante, quando alguém chegou nele e disse, ô pastor, estou muito triste, a sua igreja foi destruída. E ele disse, não, a minha igreja está mais forte do que nunca. O que foi destruído foi o templo, mas a igreja está firme. A gente está debaixo da mangueira, debaixo da árvore, mas a igreja está firme. A igreja está firme. Oh, meus queridos, nós precisamos de mais disso. Precisamos de mais disso. Ah, pastor, eu esqueci meu guarda-chuva na igreja. Você não sabe o que é a igreja. Você esqueceu seu guarda-chuva no templo. Igreja é corpo de Cristo. Corpos de Cristo. E igreja, corpo de Cristo, tem que agradar a Deus e não aos homens. A pregação tem que ser genuína, tem que ser bíblica, tem que ser verdadeira. Doa em quem doer, mesmo que percamos a cabeça. Os aparatos têm que vir como acessórios mesmo. Não tem problema. Não tem problema. A questão do show evangélico substituindo os cultos. Que tristeza, meus irmãos. Não sou contra os talentos evangélicos ganharem dinheiro, não, e sobreviverem disso. Mas que loucura que está vivendo esse mercado. Que loucura. Um mercado que deixou de lado o culto, a proclamação da palavra, para investir em shows. E para nossa vergonha, tem algumas prefeituras de interior que costumava, para agradar o público evangélico, trazer shows nas pecuárias de cantores evangélicos. Sabe qual é a reclamação dos prefeitos?
os cantores evangélicos estão mais caros do que os cantores mundanos e estão cobrando uma estrutura maior do que os cantores famosos aí do mercado mundano. Onde nós vamos parar? Cadê a genuína pregação do Evangelho? Estratégia de marketing, mercadejando a palavra. A igreja está em crise no culto. O culto da igreja está em crise. Nós já vivemos o radicalismo em todos os aspectos, mas eu diria que, para fechar esse assunto, que a nossa tolerância para o pecado, para com o pecado, está tão grande que nós fomos para o outro extremo. Lembra quando a igreja proibia televisão, proibia futebol, proibia maquiagem, proibia cortar cabelo? Né? Havia uma série de regras, né? Alguns setores da igreja. Aí nós vencemos essa etapa, o proibido. Mas nós fomos para o outro extremo do liberalismo. Tudo pode, tudo é permitido, não filtra mais nada. Não é? A igreja está em crise. Agora, em quarto e último, a nação está em crise. É o quarto e último ponto. A gente já falou no começo do culto, no nosso momento de oração, de 2 Crônicas 7,14. Mas pouca gente termina de ler o capítulo. E pouca gente sabe o que está no contexto do versículo mais conhecido de 2 Crônicas. Não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse versículo todo mundo sabe. E usa esse versículo à torta e à direita. Mas alguém já leu o restante do capítulo para saber o que está acontecendo no contexto deste versículo? Então os versículos 19 e 22, para não ler o capítulo inteiro, que não temos tempo. Mas acompanhe os versículos 19 a 22. Porém, agora está falando não é para a igreja não. Se meu povo que se chama pelo meu nome, está falando para o povo de Deus, Israel. O correspondente no Novo Testamento é a igreja. Mas agora está falando a respeito de todo mundo. Não apenas do povo de Deus, mas de todo mundo. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, terra que Deus prometeu, que mana leite e mel, que deu para eles, vos arrancarei da minha terra, que vos dei. E esta casa que santifiquei, que era o templo, o culto, ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Casa, mesmo no Velho Testamento, era um referencial muito importante, mas perdi o valor se o povo não tivesse em sintonia com Deus. E tornarei em provérbio um motejo entre todos os povos, que diz assim, olha, desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa, para com esta nação e esta igreja? Responder-se-lhe-á, porque, olha agora o que está aqui. Por que o Senhor vai responder? O que o povo vai responder? Porque deixaram o Senhor. Ponto 1, deixaram o Senhor. Ponto 2, ponto 1 ainda, o Deus dos seus pais. Ponto 2, que os tirou da terra do Egito. Se apegaram a outros deuses. Então abandonou a Deus verdadeiro e se apegou a outros deuses. E os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Vamos ver o que esses versículos estão nos ensinando? Em primeiro lugar, vamos analisar apenas essa parte do texto. Leia comigo, vocês vão participar de nenhuma leitura ainda. Leia comigo esse pedacinho, vamos lá? Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes. 3 pontinhos, porque nós vamos para frente daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a nação brasileira está em crise? Sim ou não? Se você não acha, e a sua televisão estiver pegando a TV Senado, eu estava esperando a Ivani para a gente sair na sexta-feira e liguei a televisão para a TV Senado. Gente, chamou a atenção. Quase que eu não queria nem sair, só para escutar os discursos que estavam acontecendo ali.
Que crise. Que crise. Uma senadora chegar ao ponto de dizer ninguém que tem moral para fazer nada. Puxa vida. Não é? O que ela, em vez dela defender quem ela estava defendendo, ela está dizendo é que ninguém tem moral para fazer nada. Nós temos uma crise no nosso país. Crise política. Crise econômica sem precedentes. Alguém disse que é a maior crise dos últimos 100 anos do Brasil. Às vezes a gente não está percebendo, não está sentindo, mas quem está aí nos informando diz que a crise é séria. Vai demorar anos e anos para sairmos dessa crise. Escândalo toda semana. Toda semana gente presa, gente indiciada, gente não sei mais o quê. Estamos em crise. Mas vamos ver, por esse texto, o que nós aprendemos sobre a crise de uma nação. Primeiro, a nação tem se afastado de Deus. A nossa nação tem se afastado de Deus. Esse é o motivo principal da crise. Esse é o motivo principal da crise. O texto que nós lemos fala exatamente: se vocês se afastarem de mim. É Deus falando para o povo. Se vocês se afastarem de mim. Afastar da minha palavra. Negligenciar a minha presença. Negligenciar a oração. Faltar apetite espiritual. Se vocês se afastarem de mim. Há um gemido na nação brasileira. De dor, de sofrimento e de crise. Sabe por quê? Porque essa nação está longe dos caminhos do Senhor. Vocês se lembram, e eu citei isso não faz muito tempo, que depois da crise dos Estados Unidos com a destruição das Torres Gêmeas, Anne Graham, filha do Billy Graham, participou de um programa de televisão onde perguntaram para ela, lembra de eu dar esse testemunho? Permita-me repetir ele resumidamente. Perguntaram para ela, onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu em nossa nação? E a resposta que ela deu foi, estava onde nós o colocamos. Nós tiramos Deus das escolas, tiramos Deus das famílias, tiramos Deus dos palácios, dos governantes. Tiramos Deus de tudo quanto é lugar da nossa vida. E agora você pergunta onde estava Deus? Deus é educado, Ele fica onde nós permitimos que Ele fique, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Onde estava Deus? Onde nós o colocamos. E a pergunta é, onde a nação brasileira está colocando Deus? Onde? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa nação tem se afastado de Deus. Segundo, a nação tem abandonado a palavra de Deus. E o texto é claro quando mostra que eles abandonaram a Deus e a sua palavra. E hoje nós percebemos que os valores mais óbvios que existem. A Bíblia que antigamente, se você percebia que juristas, não é? E outras pessoas seculares, mesmo aquelas que não tinham a devoção, não iam para as igrejas, eles admitiam que os princípios e valores que estavam colocados na Bíblia Sagrada precisavam ser preservados. Hoje acabou. Não é? Não basta você ser incrédulo. Você tem que dizer que o que a Bíblia está falando não é verdade. Então a Bíblia fala sobre a família, mas nós queremos destruir a família. A nação brasileira quer destruir a família. A Bíblia fala sobre valores como obedecer pais, respeitar a autoridade. Nós estamos passando por cima de tudo isso. Ah, não, o Estado é laico. É interessante, porque recentemente teve uma discussão em Aparecida de Goiânia, nossa vizinha aqui, alguns irmãos moram lá, sobre fazer a oração do Pai Nosso ou não nas escolas municipais. Eu fico imaginando, a oração do Pai Nosso é feita por toda a religião praticamente, então não é religião, né? Eu nem sou a favor, eu não estou defendendo aqui não, porque não adianta você pôr a Bíblia lá na Assembleia, ela ficar com a página amarela e não fazer diferença nenhuma na vida dos deputados. Não adianta você fazer uma oração lá na escola e entrar para a sala de aula e falar palavrão e fazer outras coisas. Não é isso. Mas eu fico imaginando
É a essência da discussão. Onde algumas pessoas dizem, eu sou contra porque o Estado é laico. E enquanto você é contra porque o Estado é laico, os nossos filhos estão sendo criados sem princípios, sem valores, sem temor de Deus, e a nação vai se afastando de Deus e da sua palavra. Ainda mais, a nação tem se voltado para a idolatria. Inventa-se um santo todo dia nesse país. Infelizmente, o Brasil, apesar de dizer que é laico, as grandes festas brasileiras hoje são festas religiosas que não são dedicadas a Deus. São dedicadas a ídolos. Arrasta milhões de pessoas. E aí você escuta uma entrevista e as pessoas raramente se falam em Deus. Raramente. Agradece as bênçãos recebidas de um intermediário. Mas você viu o que o texto falou naquele versículo que a gente leu? Sobre largar Deus e ir para a idolatria, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Nós podemos respeitar a história de todo mundo que foi santo, mas adorar, servir, obedecer somente a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas a nação brasileira está indo para o caminho da idolatria. Esquecendo de Isaías 42:8, que diz, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu sou o Senhor. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A nação brasileira está em crise. Mas deixa eu dizer uma coisa para a gente fechar. A família, a pessoa está em crise, mas crise é oportunidade de avivamento. A família está em crise, mas crise é oportunidade de avivamento. A igreja está em crise, mas crise é oportunidade de avivamento. A nação está em crise, mas crise é oportunidade de avivamento. Eu creio que Deus pode fazer algo e já está fazendo, para falar a verdade. Para falar a verdade para vocês, eu não acho que isso que está acontecendo no nosso país, os escândalos, passar o Brasil a limpo, virar do avesso a vida de tanta gente que pensou que era intocável, que ninguém nunca ia tocar nessas vidas, etc. Isso para mim já é resposta de oração da igreja. Vocês lembram quando nós há 2, 3 anos atrás oramos por esse motivo no Brasil? Nós oramos por isso, a igreja brasileira orou. Para mim isso já é resposta de oração, Deus levantar a Polícia Federal, juízes e fazer esse reboliço que está fazendo, já é um sinal de avivamento. Já é algo que começa a acontecer. Gente que a gente nunca pensou que seria tocada, está sendo tocada. Na pior das hipóteses, essas pessoas estão sendo feridas porque o nome delas está na mídia, né? E isso já é uma punição para algumas delas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A grande pergunta é, Deus está produzindo e começou a produzir. Será que eu estou pronto para receber? Você está pronto para receber? Eu quero orar ao Senhor com esse pensamento em mente. As crises existem, mas todas elas constituem-se em oportunidade para que haja um genuíno avivamento. Talvez a sua vida pessoal está em crise. Eu queria convidar você a dizer para o Senhor hoje, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Queria convidar você que está com a crise na família, seja ela de que ordem for. Pode ser o casal, pode ser os filhos, pode ser casal, os pais com os filhos com os pais, irmãos entre irmãos. Não importa qual é a crise. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor aproveite essa crise para gerar
avivamento na vida da minha família. Ore pela igreja. Senhor, aconteça o que acontecer, nós não queremos perder o foco, não queremos perder o equilíbrio, não queremos perder o genuíno avivamento que tem como 3 elementos no genuíno avivamento. Tem Bíblia, tem oração e tem crise. Bíblia, oração e crise. 4, e o Espírito Santo, que é o principal, que já foi derramado. Senhor, derrame isso. Na crise, a crise já está instalada na minha família, agora derrama do teu Espírito e faz as demais coisas, em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Queria que você que quer fazer esta oração, seja ela no nível pessoal, familiar, ou pela igreja e pela nação, a ficar em pé. Eu queria que nós dessemos as mãos, fechássemos os corredores. Você vai orar pela pessoa da sua direita, pela pessoa da sua esquerda, pela família dela também. E você vai orar por esta igreja. Você vai orar por esse país. Ore com fé. Talvez Deus inquietou o seu coração com alguma coisa que eu não falei. Não é? Você vai conversar sobre isso no grupo pequeno. Mas se Deus está te incomodando, ore. Tem gente na sua família precisando de libertação. Ore. Não é? Tem crise instalada em alguma área, alguma dimensão da sua vida, aproveite a crise para receber o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus é um momento de avivamento. O melhor de Deus é o derramar do Espírito. Você pode orar para a pessoa que está do seu lado? Ore pelo que está à sua direita, à sua esquerda. Vamos clamar ao Senhor neste momento, amém? Pode levantar sua voz, pode falar com Deus. Fale a respeito da vida desta pessoa. Fala a respeito da família dessa pessoa. Nós cremos que talvez aqui no nosso meio tenha pessoas com depressão, com tristeza profunda de alma, numa crise pessoal muito intensa. Fale, ore por você mesmo. Peça a Deus para sondar o seu coração e os seus pensamentos. Peça a Deus para fazer algo na sua vida pessoal, em nome de Jesus. Clame ao Senhor por você. Clame ao Senhor pela sua casa e pela casa do seu irmão com quem você está aí do lado. Clame ao Senhor pelo relacionamento conjugal, pela comunicação dentro do lar, pelas finanças da família. Clame ao Senhor pelos filhos, crianças e adolescentes envolvidos já em drogas, a imoralidade reinando. Clame ao Senhor. Peça a Deus para poder visitar poderosamente a sua casa, visitar poderosamente a sua família. Oh Deus, ministre e opera no coração e na vida de cada um de nós. Sonda-nos, ó Pai. Passe a sonda na vida de todos nós. Retire os caminhos maus, guia-nos pelos caminhos bons. Oh Deus, opere na vida da nossa família, da minha família, da família de cada um que aqui está. Manifesta a tua graça, Deus, na vida de cada família. Abençoe as nossas crianças, jovens e adolescentes. Ó Deus, ministra também no coração dos maridos. Pai, restaure o amor dos maridos por suas esposas. O avivamento está também, ó Deus, na restauração dos vínculos, da aliança, do amor, dos relacionamentos. Restaura, Deus, o amor e a submissão na relação pais e filhos, filhos com os pais. Ó Deus, o diálogo, ó Deus, opera nas famílias. Abençoe também, ó Deus, esta nossa igreja. Que nós não percamos o referencial, o mover, a presença poderosa do Senhor. Ministra, Deus, dessa igreja. Pai, que essa igreja seja reconhecida pela fidelidade à tua palavra. Seja reconhecida por ser uma igreja, ó Deus, que não desvia dos teus caminhos nem para a direita nem para a esquerda. Que haja, ó Deus, nesta igreja fidelidade ao Senhor em todos os sentidos. Por isso, ó Deus, opera na vida desta igreja. Ministra, ó Deus, na vida desta igreja. Pai, que o genuíno avivamento esteja neste lugar. Ó Pai, um avivamento que desemboque em amor uns para com os outros. Um avivamento que desemboque em comunhão, em vontade de evangelizar e proclamar a tua palavra, em dar um bom testemunho para os de fora. Em nome de Jesus, Deus, opera na vida desta igreja e abençoe a nação brasileira. Ó Pai, que esta crise dessa nação resulte em bênção
para essa nação, que é a bênção do derramar poderoso do teu Espírito. Pai, renova esta nação. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja mais justiça, que haja mais equilíbrio, que haja mais integridade e honestidade nessa nação. Continue passando essa nação a limpo, ó Deus. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Desde o domingo passado que eu permaneço em pé quem puder, com vontade de fazer um negócio que a gente fazia quando eu comecei a minha vida cristã, igrejas menores, né? Igrejas aí com 30, 40, 50 pessoas. Irmão, escolhe um hino. E a gente parou de fazer isso. Primeiro, porque se a gente escolher determinados hinos, nós não vamos dar conta de cantar. Segundo, porque realmente fica difícil, Mas eu queria escolher um hino dos Salmos e Hinos. Se não for dos Salmos e Hinos, nós não vamos cantar. Segundo, eu queria escolher um hino que a igreja canta. Só que eu imponho os hinos, porque eu trago os hinos escolhidos. Hoje eu queria que você pensasse num que você está com vontade de cantar. Eu já combinei com a dona Enedi. Então, 65, Senhor meu Deus. Dona Enedi, 65 aí, Tássio. Vamos em pé cantar, Senhor meu Deus. Ó, esse hino dá para fazer coral, hein? Quem souber vozes, pode colocar vozes, tenor, baixo, descante, tá? Pode fazer aí. Vamos cantar esse hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Amém. Amém. Hã? Esse hino é longo. Se você não cantar bonito, eu paro no meio, hein? Senhor meu Deus, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Por isso, né? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só as mulheres essa estrofe agora. Homens agora. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Invertido, os homens começam. E quando penso
o que tu não poupaste, teu filho amado por amor de mim. Mulheres, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, todo mundo, agora essa é a última, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Amém. Você tem recebido um videozinho de 2 minutos, praticamente 2 minutos, todos os dias. Eu quero apenas pedir desculpa, porque algumas pessoas recebem até 3, 4 vezes. Por quê? Porque você está em listas diferentes de transmissão. É melhor a gente errar mandando vários, e você só vai escutar um, do que ficar sem. Então, se você recebeu vários, ignora, apaga, né? Foi excesso de cuidado, tá? Só essa palavra que eu queria transmitir para você. Mas o vídeo não substitui a leitura que você faz no livro. Porque o vídeo apenas aborda o assunto do dia, mas não dê só os detalhes. Combinado? Domingo que vem, 9h30 da manhã, nosso primeiro culto, às 19 horas, o nosso segundo culto com Santa Ceia. Domingo de manhã e domingo à noite. E o oiteto vai cantar no próximo domingo. Então o oiteto irá cantar no próximo domingo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana. Abraço às 4 pessoas antes de ir embora.